estes conosco, Senhor, exultemos de alegria. Sabe que uma coisa que eu fico pensando, quando Jesus conseguiu olhar nos olhos de Simão, a maior dificuldade da evangelização de Jesus talvez tenha sido ali. Talvez tenha sido muito mais fácil aquele momento do que a própria crucifixão. Talvez Jesus tenha sofrido muito mais no momento em que encontrou Simão ali, prestes a ser crucificado, sabendo que o seu melhor amigo o havia traído há poucos minutos. Não, eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Você sabe o que é ser traído. Talvez a traição de Pedro tenha doído muito mais no coração de Jesus do que a própria crucifixão. Sabe por quê? Um dia Jesus encontrou Simão nas margens do rio e ele era apenas um pescador. Era um homem que não sabia fazer nada além de pescar. Pescar. Tanto é que naquele momento em que Jesus passa e pergunta: quem é você? Simão deve ter dito: eu sou apenas um pescador. E você é famoso demais para vir querer falar comigo. Certamente Jesus sorriu naquela hora e convenceu Simão de que ele não era apenas um pescador, de que se ele quisesse, ele poderia ser muito mais do que estava sendo naquela hora. Naquele momento Jesus convence Simão a tornar-se Pedro, a deixar de ser apenas pela metade, de ser apenas um pouquinho de homem, e o convence a ir além, e o convence a ser mais, e o convence a subir, a descobrir dentro dele coisas que até então ele não sabia que existia. Pedro correria o risco de morrer sem saber que era um grande pregador, se antes não tivesse encontrado os olhos de Jesus, que o desafiou e o fez a enxergar dentro dele um grande homem, que corria o risco de morrer sem saber que existia. Foi esse homem que Jesus fez ser mais, que Jesus tirou tudo o que tinha de melhor, que naquele momento em que Jesus mais precisava dele, disse: não, eu não conheço esse homem. Mas o mais bonito é que depois, quando os discípulos, desanimados com a morte de Jesus, e eles se decidem a voltar a pescar, porque estavam desiludidos: o nosso mestre está morto. A primeira atitude dos discípulos depois do Calvário foi dizer um para o outro: vamos voltar a pescar, porque é a única coisa que nós sabemos fazer. E lá estavam eles jogando as suas redes no mar, quando de repente o ressuscitado chega e ilumina com a sua presença aqueles homens que já tinham esquecido quem eles eram. Toda aquela história de crescimento que Pedro havia vivido, toda a história de crescimento que João havia vivido, eles esqueceram naquela hora. Foram voltar à vida antiga e de repente Jesus chega e, sem dizer nada, ilumina a cena da vida deles. E era como se eles pudessem olhar para trás e dissessem: Pedro, é claro que ele está vivo. Sabe por quê, Pedro? Você não é mais aquele homem rude que um dia eu encontrei. E Pedro certamente olhando para João: é verdade, João, eu vejo que ele está vivo em você, porque você não é mais aquele homem do temperamento pavoroso. Tu és um homem amoroso hoje, João, e você aprendeu com ele. Ele está no meio de nós, porque eu vejo ele vivo em você, porque eu sei que ele está vivo nos seus olhos, porque ele trouxe para fora um homem que você não sabia possuir aí dentro de você. Obrigado. E naquele momento em que os olhos de Jesus se encontravam com os olhos de Simão, ali nas margens daquele rio, aconteceu aquilo que eu considero o gesto mais bonito de evangelização que nós podemos fazer uns pelos outros. Quando Jesus encontra o pior de todos os homens, por um instante, ainda que por um instante, ele faz esquecer quem ele era.
para Ele se ocupar apenas de uma novidade que Ele pode ser. Por isso que eu gosto de dizer, eu não fiquei padre para lembrar que você é pecador. Não, eu fiquei padre para lhe fazer esquecer que você é pecador. Porque se por um instante na vida, se por um instante da vida, ainda que por um instante, você se esquece que é pecador, o céu ganha um santo na terra. Porque o pior do pecado é a gente se lembrar sempre dele. Existem muitas formas de inimizade. Existem inimigos que podem nos destruir quando nos querem mal, quando nos fazem maldades. Mas eu posso lhe garantir que o maior inimigo que nós podemos ter na vida não está muito longe, está dentro de nós. No momento em que você se recorda o tempo todo que você não sabe, que você não pode, que você não deve, que você não vai dar conta, que você é um perdedor, que você não sabe fazer as coisas certas. No momento em que você se recorda o tempo todo que você não dá certo, de que você é um caso perdido, Deus está perdendo nessa hora. Porque Deus vence nessa vida é no momento em que a gente ergue os olhos e diz: eu consigo, eu alcanço, porque Deus já quis antes de mim. Eu não tenho direito de me sucumbir aos olhos daqueles que me detestam, eu não tenho direito de me sucumbir aos olhos daqueles que me querem mal, porque Deus me quer bem. Por que eu vou me ocupar dos comentários daqueles que não me amam? Por que eu vou ficar pensando o que os outros estão achando de mim, se o que na verdade, o que me salva é o que Deus sabe ao meu respeito? O que você tem que se ocupar é disso. Esqueça por um instante os que não gostam de você. Esqueça por um instante do problema que você tem. Esqueça por um instante da derrota que você sofreu. E quem sabe, esquecendo daquilo que não foi bom, o seu coração possa se ocupar de alguma coisa que é boa nessa vida. Tem gente que é especialista. Tem gente que se tornou especialista nessa vida em viver no mais ou menos. A gente pergunta: como é que vai você? Mais ou menos. Como é que vai a saúde? Mais ou menos. Como é que está lá na faculdade? Mais ou menos. Como é que está o marido? Mais para menos. Né? Como é que está aí a sua esposa? Mais para menos que para menos. E a gente se acostumou a ser só mais ou menos. Como é que você é filho? Mais ou menos. Como é que você é pai? Mais ou menos. Como é que você é irmão? Como é que você é amigo? Deus me livre de gente mais ou menos. Cristão não tem o direito de ser mais ou menos. Sabe por que a gente tem que ser bom demais? O tempo todo. Extrair o que você tem de mais bonito dentro de você. Fazer vir para fora o tempo todo a sua coragem de lutar contra você mesmo, que você é o seu maior inimigo. Você é que é derrotado. Você é que se derrota. Você é que não se permite vencer. Não coloca a culpa no mundo não. Olha no espelho e tenha coragem de dizer: se a minha vida não está dando certo, é porque eu não faço dar certo. Às vezes nós colocamos a culpa em Deus e o mundo. Todo mundo está contra nós, quando na verdade a gente não se apercebeu de que nós é que estamos lutando contra nós mesmos. A gente não se ajuda, a gente não se promove, a gente se derrota nas pequenas coisas. Não. Seja feliz quando puder. Seja feliz quando as manhãs forem de chuvas. Seja feliz quando as manhãs forem de sol. Seja feliz quando não tiver dinheiro. Seja feliz quando tiver também. Seja feliz quando estiver doente. Descubra a graça de passar um dia de cama, vendo uma televisãozinha. Deixe o corpo recuperar. Descubra que até nesse momento você pode ser feliz, porque a sua vida mudou, ficou de outro jeito. Seja feliz quando você não vencer. Descubra a graça de querer lutar para alcançar depois. Não tenha medo de não saber. Pergunte.
Seja feliz quando você sabe, seja feliz quando não sabe também. Seja feliz quando puder. E eu posso lhe assegurar que quando Deus puder, quando Ele tiver chance, Ele entra definitivamente no seu coração e tudo estará resolvido. Deus não precisa de muito tempo. Deus não precisa de muito tempo para agir na vida de um ser humano. Mas nós corremos o risco de passar uma vida inteira sem que Ele faça alguma coisa em nós, porque a gente está sempre mais ou menos. Você não tem o direito de ser assim. Olha para quem está do seu lado. Só fala assim: sua cara não ajuda. Sua cara não ajuda. Seu passado te condena. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez agora mesmo. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus tem um dengo com você, que você não tem ideia do quanto que você é especial para Ele. E se Ele ainda acredita em você, quem sou eu para duvidar agora? E eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você e não me canso de esperar. Meu coração, quando você se aproxima.